Fala aí, pessoal. E aí, galera? Deixa eu organizar aqui. O pessoal já está chegando. Fala, galera, boa noite. Ao vivo e em definitivo, aqui da nossa live de hoje. Vou começando aqui falando com você, meu amigo, minha amiga, você que está aí com a gente na audiência. Deixa eu organizar aqui um pouquinho da atenção de vocês, né? Até eu organizar as coisas aqui, né? Então peço um pouquinho da paciência de vocês. Já vamos começar daqui a pouquinho. O pessoal está chegando aqui na nossa live, ao vivo e em definitivo, sempre pontualmente, quarta-feira às 9 da noite, para você que acompanha a gente, né? Então deixa eu falar rapidinho para você, meu amigo, minha amiga, que esse é um projeto já há um certo tempo, né? Há um certo tempo, então é isso que é importante, né? Uma boa noite, pessoal, é a Mariana, diretamente de Goiânia, apareceu aqui o Daniel, grande Daniel, nosso amigo. É legal você compartilhar o vídeo, né? Quando você compartilha, você consegue mandar para outras pessoas também, então é importante o compartilhamento para você enviar para as outras pessoas também e assim atingir mais gente, né? Essa que é a finalidade do projeto, é o projeto Saúde Já, né? Então você que está acompanhando aí a nossa live de hoje, o nosso programa, né? Lembrando a você que ele fica disponível na nossa timeline. E outra coisa que eu peço para você também é estar compartilhando aí, né? Compartilhando a live e também convidando os amigos para curtirem a página, tá certo, gente? Compartilhar, convidar os amigos para curtir a página é bem interessante, porque aí o projeto vai chegar a mais pessoas. Então, vou falar um pouquinho rapidinho para vocês, né? Desde 2005 eu tenho o programa de rádio, e o programa de rádio, né? O Rodrigo Unifest, grande amigo nosso também, apareceu o Matheus Miano, entrando, valeu Miano Assessoria, sempre com a gente. E o que acontece, né, gente? Lembrando que é importante você compartilhar. Desde 2005 a gente tem esse programa de rádio, né? E agora nós estamos adaptando o programa de rádio para live aqui do Facebook, essa ferramenta maravilhosa que o Facebook disponibiliza para a gente e você pode criar uma audiência, né? Se você, quanto mais curtidas você tiver, mais audiência você consegue ter e aí mais pessoas vão ver as questões aí, o que você estiver abordando, né? A live ela serve para isso, para você fazer um conteúdo e mandar para o pessoal. Então vamos lá, gente, vamos começar então a nossa live? Vamos começar a nossa live de hoje, né? Fiz anunciei aqui para o pessoal, a minha mãe entrou também aí, né? Nice. Olha só, gente, anunciei para o pessoal durante a semana, né? O nosso tema de hoje, que é os cuidados, né? Com a sua saúde, os cuidados da saúde no verão. Gente, as temperaturas estão altíssimas. As temperaturas estão altíssimas, tá assim insano, e a gente acompanha aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, Snapchat, você acompanha aí o pessoal nas praias, né, o pessoal aí indo para a sua praia favorita, seguindo ao litoral. Isso é muito bom, né, gente? Mas também as altas temperaturas tem que tomar um cuidado, porque é saúde, né, gente? Você tem que ter um cuidado com a sua saúde, com a temperatura elevada, muito cuidado, porque causa uma série de problemas aí na saúde, né? Se você não tomar os devidos cuidados. E eu separei esse tema, um tema muito interessante, né? Agora, o pessoal, a Elba Vieira entrou também, a Fabi Lima, né? Entrou também aqui a Fabi Lima, diretamente de Curitiba. Então, olha só, gente, o que acontece, né? As pessoas, voltando aqui, as pessoas estão indo então para as praias, você vê nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, o pessoal indo para as praias e se divertindo. Mas tem que tomar cuidado, porque as temperaturas estão extremamente elevadas e isso pode, né, causar aí uma série de problemas para a saúde, né, uma série de desconforto para a gente. E o principal ponto, então vamos lá, Eder, vamos começar, né? Vamos começar a falar. O pessoal já está chegando, as pessoas estão compartilhando, é importante você compartilhar o vídeo, né? Eu sempre demoro um pouquinho para entrar no assunto, justamente isso, para a gente criar essa audiência, tá certo, gente? Para a gente criar essa audiência, então
o compartilhamento é importantíssimo para você estar enviando para mais pessoas, né? Então, o que acontece, pessoal? Então, por isso que eu demoro um pouquinho para começar, gente. Eu dou aquela enrolada no começo, justamente para a gente criar essa audiência e as pessoas ficarem com a gente. Então, vamos lá, né? O tema de hoje, então, eu quero falar da questão da temperatura elevada, que a gente está no verão, obviamente, e as pessoas estão curtindo, né, o período, estão indo para as praias, como eu falei no começo do programa. Mas o principal ponto, existem várias questões, né, do verão, né, dos cuidados da saúde no verão. Mas o principal ponto que eu quero abordar, meu amigo, minha amiga, você que está aqui com a gente, é a questão da desidratação. Esse é o principal ponto, gente. E vocês vão ver o porquê, que talvez seja o tópico mais importante, é a desidratação. Se a gente falar dos cuidados da saúde no verão, a gente vai ver alguns tópicos importantes, né? A Eduarda Leme também, boa noite para você. Você vai ver o seguinte, que existem alguns tópicos importantes na questão dos cuidados, né, que a gente tem que ter no verão. E o principal, na minha opinião, o mais importante, né, um dos principais, é a desidratação. Isso é um tema assim que a gente não pode fugir dele. A desidratação acontece só no verão, Éder? Não necessariamente. A gente vai ver que a desidratação é um problema onde é caracterizado por uma perda de água que o organismo tem. E quando que pode acontecer uma desidratação? Existem várias causas da desidratação. Uma delas é as elevadas temperaturas, né? Onde se você não ingerir líquidos periodicamente, você vai entrar num quadro de desidratação, né? Então é muito complicado. Então a desidratação é caracterizada por uma perda aguda de uma grande quantidade de água naquele período. Não só água, né, gente? Sais também, né? Você perde sais minerais importantes e a perda dos sais minerais pode causar uma série de problemas no nosso organismo. Os sais minerais têm uma função assim no nosso organismo muito importante no metabolismo, na regulagem do nosso organismo e uma série de coisas, nossa química corporal, tá certo? Então, a desidratação não é só a água, né, que a questão relacionada à desidratação, mas a perda de sais minerais, e os sais minerais têm uma grande importância para a gente. Outra questão importante da saúde no inverno, no verão, com as elevadas temperaturas, é a questão da insolação, né? A questão da insolação. No artigo de hoje eu separei desidratação. Eu vou focar na desidratação, então provavelmente ela vai levar quase todo o tempo da live hoje, a desidratação. Mas tem outros tópicos importantes, como a insolação, que eu prometo para vocês que eu vou trazer na próxima live. A insolação. Muita gente está perguntando para mim, Éder, questão do protetor solar, né? O Dorival, Belê, entrou aqui. Luiz Vanderlei também, abraço para você, entrou com a gente. Se puder compartilharem, pessoal, é importante para a gente criar uma audiência, né? A nossa audiência tem cada vez mais aumentado, muitas visualizações, né, ao vivo, e principalmente também quando o vídeo fica disponível na timeline, o pessoal também compartilha bastante e as visualizações também acontecem depois que a live acaba. Isso é muito legal porque o vídeo fica disponível na nossa timeline, ele fica disponível lá na página, beleza, gente? Então compartilha aí e vocês vão levando para frente aí o nosso projeto, tá certo? Convido seus amigos também para curtirem a página. Então, voltando à questão que eu estava falando, a Franciele Silva entrou também, né, diretamente de Caldas Novas. É isso aí, Fran. Olha só, então você que está acompanhando a gente, né, a gente está falando hoje desse tema, que são os cuidados da saúde no verão. E o principal que eu vou falar é a desidratação, tá certo? Existem outros temas importantes que eu separei aqui em artigos legais aqui para falar para vocês, que muitas pessoas perguntam bastante, que é a infecção do ouvido, a otite, que muita gente fica nas piscinas, mas eu vou trazer esse tema também na próxima, tá certo? A próxima live, eu quero continuar com esse assunto, gente. E aí nós vamos falar da insolação, né? Quando a pessoa toma sol demais, excesso de sol, muito comum agora que as pessoas estão indo para o litoral, né? Então, excesso de sol, a insolação, nós vamos falar disso, e da otite, que é a infecção no ouvido por causa do contato demais com piscinas, né? Com mar, enfim. Então, são temas assim que as pessoas perguntam demais aqui no meu cotidiano, direto o pessoal está perguntando isso. Então, eu prometo para vocês que eu vou trazer. Hoje eu quero ficar com a desidratação, que é o tema, como eu falei, é um tema muito importante, é um tema muito abordado, né? Vários profissionais de saúde, os médicos, os farmacêuticos como eu, né? Enfermeiros, todos têm uma preocupação muito grande com a desidratação, que é um tema importante, é um tema que a desidratação até pode levar à morte,
tem que ter um cuidado muito grande com crianças e idosos principalmente, né? As crianças, você tem que estar sempre hidratando. A criança não é igual o adulto que tem sede, vai lá e pega água, né? A criança, a gente tem que ter uma abordagem, uma observação muito grande. Ó, a Ana Pontes entrou aqui também, abraço para você. E as pessoas então têm que ter esse cuidado, né? As crianças principalmente e os idosos também. O idoso que já na fase mais avançada de idade, ele tem menos água no seu organismo. E a questão da sede, a percepção da sede do idoso também, ela já é bem mais reduzida do que o indivíduo mais novo, tá certo? São questões muito interessantes, questões aí relacionadas a isso, que a gente não poderia deixar de mencionar. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga, né? Direto aqui da nossa live em definitivo, agora a audiência nossa aumentando bastante. Vou fazer uma pergunta para você, gente. Eu falei que as pessoas estão indo para as praias. E eu brinquei aqui que tá bombando, né? O Facebook, o Instagram, né? O Snapchat, as pessoas postando lá. E eu sempre vejo as pessoas também com uma latinha de cerveja ou um drink na mão. Tô mentindo, pessoal? Tô mentindo? Me corrijam aqui se eu estiver mentindo, gente. É ou não é? Né? Me corrijam aqui, meus amigos, minhas amigas. Eu sempre vejo as fotos e as pessoas estão lá, né? Num momento recreativo, claro, bebendo socialmente, né? Concorda comigo, pessoal? Né? Bebendo socialmente é bom. E estão lá no seu litoral, né? Curtindo a praia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vem aqui comigo, vamos falar uma coisa para vocês. Olha aqui para mim, gente. Vocês sabiam que o álcool é um gatilho para desidratação? Nossa, como assim, Éder? A Franciela escreveu aqui, cervejinha e camarão. Beleza. Né? Ó, a Ingrid também entrou aqui, né? Gente, se puderem compartilhar o vídeo, ó, beleza, hein? Voltando aqui, gente, vocês sabiam, pessoal, vocês sabiam disso? Que o álcool é um gatilho para desidratação? Essa vocês não sabiam, né, gente? E tem toda uma explicação bioquímica para isso. Tem toda uma explicação bioquímica para isso que eu separei aqui para você. Então, voltando à questão, desidratação é a perda de água e sais minerais, né? Ó, o pessoal está mandando aquela bolinha, é isso mesmo, pessoal. Vocês sabiam que o álcool, né, é um gatilho para desidratação, né? Isso é extremamente importante que eu estou falando para você, e você vai entender direitinho. Não sai daqui, a gente acompanha a live, você vai entender direitinho, que eu vou explicar para você, tintim por tintim, por que o álcool é esse gatilho, então. Por que o álcool atua na desidratação, né? Prejudica, faz com que a pessoa se desidrate ainda mais. Tem toda uma explicação bioquímica para isso. Já vou chegar lá. Então, gente, eu até separei aqui na minha lousa, até quando eu olho para cima, assim, é a minha lousa, gente. Então, voltando à questão da desidratação, né, que eu falei para você. Então, é a perda de água, sais minerais do organismo, a gente já falou isso, né? Quais são os sintomas da desidratação? Vamos falar os sintomas rapidinho, antes de eu entrar na explicação bioquímica. Quais são os sintomas? Aumento da sede, obviamente, claro, você sente sede quando você está desidratado. Isso é um mecanismo natural do nosso organismo, tem uma região do cérebro aqui, mais precisamente o cerebelo, controle da sede, tá certo? Então tá lá. Irritabilidade, a pessoa também sente irritabilidade. A perda do volume da urina, isso também é um sinal do nosso organismo. Claro, né, gente? Você está com sede, você está desidratando, você não vai perder urina, o organismo vai tentar reverter essa perda de urina, tá certo? Então, em vez da pessoa ficar urinando bastante, o organismo freia, né? Isso eu vou explicar também daqui a pouco. Então, você tem uma perda de urina, né? Você acaba não urinando, tá certo? Esse é um resultado natural do organismo na desidratação. E a desidratação tem vários graus, né? Você vai ver lá que a desidratação tem vários graus, desde o grau mais brando até o grau mais severo, né? E no grau mais severo, o que pode ser nas causas mais graves, né? Detalhe, né? Antes das causas graves, é o que eu estava esquecendo. Perda da elasticidade da pele. A desidratação causa perda da elasticidade da pele. Se você puxa a pele, aquela região, você vai ver que ela vai perder a elasticidade. A Bruna Samantha Freitas entrou aqui também, né? Legal, obrigado aí, tá ligadinha no canal. A Thaís Campos, oi Thaís, né? Abraço para você também já está com a gente. O pessoal da assessoria está publicando aí, minha assessoria também está publicando nos grupos. Olha só, gente, nos casos mais graves, você tem lá crise de torpor. O que é isso? Crise de torpor, perda da consciência,
né? A pessoa fica tão desidratada que ela já vai perdendo a sua consciência. Lembra que eu falei que a desidratação você perde não só água, mas como sais minerais também? E os sais minerais participam muito da nossa química cerebral, gente. Né? Você tem aí no cérebro os sinais, as sinapses, tudo aquilo é cerebral, tudo aquilo tem muitos sais minerais envolvidos. Então, quando você perde sais minerais, você vai perdendo até a consciência. Né? Então, crise de torpor nos casos mais severos, né? Olha o pessoal aqui, né? A Luana Campos entrou também, diretamente de Tatuí. Obrigado, viu? Odete Doiana, minha amiga, sempre acompanhando. Daniel Franco Miranda. Ô, Daniel Pirubino, nosso amigão também. Odete Doiana diz que, né, sempre tá deitadinha lá. Quando chega a nossa live, ela já tá na live. Muito bom. Gente, olha só. Casos graves, então, da desidratação, crise de torpor, redução da pressão também. Cai a pressão da pessoa quando a desidratação ela é muito severa, tá certo? Cai então a pressão também da pessoa e ausência de urina, né? Eu falei que a urina diminui, ela pode ficar até ausente nos casos mais graves da desidratação. Olha só quanta coisa, né, gente? Quanta coisa a desidratação pode causar na gente. Então, muito cuidado, é um tema muito importante esse que a gente está falando. Eu estou dando um enfoque direto. Olha o Netão, diretamente do Japão, assistindo aqui. Opa, do outro lado do mundo. Netão, valeu. Isso mesmo. Né? Compartilha aí para chegar nos nossos amigos aí brasileiros e o pessoal que está acompanhando. A Majô, obrigado, Majô. Obrigado aí pela audiência. Então, gente, olha só. Estamos falando aqui a questão da desidratação, os sintomas. Mas eu falei antes para você que está acompanhando, eu falei assim que as redes sociais estão bombando, as pessoas estão no litoral, né? Aproveitando a sua praia predileta, né? O litoral brasileiro, que é lindo, né? E as temperaturas estão elevadíssimas. E nas fotos, seja no Instagram, Facebook, né, Snapchat, sempre você vê a pessoa com uma latinha na mão ou um drink, né, uma bebida, ou seja, uma bebida alcoólica. Gente, eu falei antes de falar dos sintomas, as questões relacionadas à desidratação, que o álcool é um gatilho para desidratação. Ou seja, o álcool ele promove a desidratação, ele contribui para a desidratação, gente. Isso é muito grave, pessoal. Isso é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu preparei aqui um slide aqui, preparei várias escritas aqui para você acompanhar. Então, por que eu estou falando isso? Por que o álcool promove isso? Tem uma explicação, gente. Acompanhe comigo. Olha só. Você vai ver lá o seguinte, que tem o cérebro, e o cérebro tem lá essa glândula aqui, tá certo, pessoal? Tem o hipotálamo e tem a hipófise. A hipófise é dividida em duas partes, tá certo? Como você pode reparar aqui no nosso desenho. O desenho que eu fiz hoje cuidadosamente para você. Perdoem a letra, perdoem o desenho, pessoal, mas vai dar para entender certinho. Então tá aqui, nós temos duas partes da hipófise, e é a adenohipófise e a neurohipófise. E a neurohipófise, pessoal, produz um hormônio chamado ADH, tá certo? ADH, pessoal. ADH é o hormônio antidiurético, também chamado vasopressina, tá certo, gente? O que o hormônio antidiurético faz? Ele barra a saída de água, ele não deixa sair água. O ADH, ele atua, olha só, volta aqui, gente. Então, a neurohipófise, que está lá no cérebro, a neurohipófise está aqui, produz o ADH. O ADH, ele age nos rins, promovendo, então, regulando essa questão da diurese, tá certo? É isso que ele faz, pessoal. Para a gente entender, é isso que ele faz, tá certo? O ADH. Então, é importante entender o ADH. Ele barra a saída de água, voltando, então, na questão. Ele barra a saída de água. Então tá aqui o cérebro, repetindo para você, né? O hipotálamo e a hipófise dividida em duas partes, tá certo? Ó o Betinho Goleiro, abraço Betinho Goleiro, Karine Ribeiro também, a Lília também, ô Lília, entrou também a Lília aqui, Amanda Miranda também, abraço para você, o Helder Gomes Santos, obrigado. Olha só, gente, então no cérebro tem lá a hipófise, o hipotálamo e a hipófise que é dividida em duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. Neurohipófise que produz o ADH, que é esse hormônio importante, então, o hormônio antidiurético ou vasopressina, tá certo? Barra a saída de água, não deixa a água embora, é isso que ele faz. Acontece, minha gente, que o que o álcool faz? O álcool, até desenhar uma garrafinha aqui, um drink aqui, pessoal. O álcool, essa questão da desidratação versus o álcool. O álcool, então, pessoal, ele inibe a formação do ADH, ele inibe o ADH, ou melhor, ele inibe o ADH, não inibe a formação, ele inibe a função desse hormônio aqui, gente. O álcool, então, atua no ADH. Se o ADH barra a saída de água, o que vai acontecer com a água, então?
a água vai começar saindo. Você vai perdendo líquido. Olha só, gente. Vocês viram isso que eu falei agora, que eu expliquei para vocês, né? Você vê lá que o cérebro, então, tem a glândula, a neurohipófise produz o ADH. O ADH é um hormônio que impede a saída de água, é um hormônio antidiurético, né? Diurese é perda de água, ele é antidiurético. Mas o álcool atrapalha esse processo, o álcool inibe, então, a função desse hormônio. Aí o que vai acontecer? Você, mesmo com água no organismo, gente, você vai perdendo água, né? Mesmo que você está tomando água, né? Tomando líquido, você está perdendo água, porque o álcool está lá, né? Atrapalhando todo esse processo. Gente, vocês viram o que eu falei agora, pessoal? Vocês se tocaram nessa questão que eu falei agora para vocês, né? As pessoas estão em altas temperaturas. Olha só, gente, as pessoas estão em altas temperaturas, estão lá nas suas praias preferidas, né, curtindo o verão, e muitas vezes estão tomando um drink ou tomando lá uma bebida alcoólica, e o álcool, então, a pessoa achando que está se hidratando, na verdade o álcool está criando esse gatilho, promovendo, então, contribuindo para a desidratação, porque você já está perdendo líquido pelo suor, especialmente isso, gente, especialmente se você está fazendo exercício físico, né? Especialmente se você está fazendo um exercício físico, você está perdendo mais líquido ainda, tá certo? Né? Olha, Ana Clara Prestes, muito bem explicado, obrigado, gente. Eu fico preocupado, às vezes eu mostro aquele desenho, aquela letra lá, e às vezes eu fico preocupado de vocês não entenderem o meu esquema, gente, né? Eu tento ser o mais didático possível. Se vocês não tiverem alguma dúvida, vocês colocam aqui nos comentários, tá bom? Então, voltando à questão da desidratação versus efeito do álcool. Tá vendo isso, gente? Que eu expliquei para vocês, né? Então o pessoal está perguntando aqui para mim, está conversando aqui comigo, está preocupado com a questão, né, o Betinho Goleiro, tem como mandar um vidro? Tem sim, do Bálsamo Bem-Estar a gente manda para você, Betinho, fique tranquilo, né? É só visitar a gente aqui que sem problema. Olha só, gente, então, o vidro que ele quer, o vidro, beleza. Olha só, gente, o que está acontecendo então? Eu estou falando para você a questão do álcool e a desidratação, tá certo? É isso que eu estou falando para você. O álcool, então, acaba afetando, né, a função do ADH, esse hormônio importante que age nos rins, tá certo? O nosso amigo Zé Moraes, na audiência com a gente também, aquele abraço. Gente, olha só. Então, deu para entender isso aí. Mas o pessoal pode perguntar para mim assim, ô Éder, mas e aí? Eu estou na praia, né, de férias, né, não vou tomar nada. Né? Vocês ficam loucos com o farmacêutico aqui, né, gente? Né? Não vou tomar nada na praia, como é que faz então? Não, gente, não é isso também, né? Claro, você tem que tomar com moderação, né? Porque eu expliquei toda a questão bioquímica, o álcool vai inibir a produção do ADH, que é o hormônio antidiurético em você, isso é fato, tá certo? Olha, a Marcela Oliveira aqui, muito bom, repassa as informações da área da saúde, legal, é isso que a gente está fazendo mesmo. Então compartilha lá, pessoal, compartilha sim, tá bom? A Fabiola também adorou a explicação, Moraes, estamos juntos. É isso aí, gente. Então, o álcool vai inibir a formação do ADH, vai inibir a função dele. Ele age nos rins. Então, mesmo que você está tomando líquido, você está hidratado, você vai perder líquido. Tá certo? Eu gosto de repetir muito isso, porque é importante frisar essa questão da função, da questão do álcool, né, junto com a desidratação. A desidratação que é tão perigosa, né, gente? É tão perigosa e o álcool, então, contribui para isso. Olha só, o que mais que o álcool afeta, gente? Além da gente estar falando da desidratação, eu gostaria de continuar a pedir permissão para você, para a gente continuar nessa questão do álcool, que eu acho que é um tema super importante, visto que no litoral muita gente toma a sua cervejinha, toma o seu drink. Voltando à questão, né? Me perdi aqui, mas voltando à questão do o pessoal, né? Mas o que eu faço, né? Éder, não vou tomar nada, então? Não, gente, uma dica. Vocês querem uma dica sobre isso? A dica é o seguinte, pessoal, é você intercalar a sua bebida alcoólica com bastante líquido, isotônico, tá certo? Então intercala, né? Eu sei que às vezes você quer tomar aquele drink, né? Você quer continuar tomando ele, mas uma dica que eu dou para você é você intercalar, para você não tentar minimizar esses riscos, né, do excesso aí do álcool e essa questão do gatilho dele na desidratação. Muito cuidado, gente. Especialmente se você estiver fazendo exercícios físicos, tá bom? Combinado, então? Vamos seguir essa dica? Então, eu quero pedir permissão para você, gente. Agora posso falar.
da questão do álcool, continuar um pouquinho na questão do álcool. Eu sei que a gente está falando da desidratação, os perigos da desidratação, mas eu queria pedir permissão para você que está na live com a gente, para a gente continuar na questão do álcool, onde os efeitos dele. Tem uma questão muito legal que eu queria falar para vocês, né? Que é o seguinte, pessoal, o álcool, e claro, né, gente, vamos falar um pouquinho também, que o álcool, ele tem algumas desvantagens, né, gente? Né? Eu sei que você está de férias lá no litoral, né? Você quer tomar um pouquinho, mas o álcool tem umas desvantagens muito grandes. Você está ingerindo, ele não tem caloria, aliás, ele tem muitas calorias, desculpa, ele tem muitas calorias, ele tem baixo poder nutritivo, eu coloquei isso nos meus tópicos aqui, e ele não tem nada de vitamina. Então, complicado, né, gente? Eu sei que você quer tomar o seu álcool lá, a sua bebidinha lá no litoral, mas tá vendo quantas coisas que ele faz para você? Quantos prejuízos para a saúde, né? O álcool vai causar problemas, tem esse gatilho com relação tem esse negócio do gatilho com relação à desidratação e a questão que é um alimento, né? É um conteúdo que você vai ingerir, né? Não é um alimento, é um conteúdo que você vai ingerir que não tem baixa poder nutritivo, não tem nenhuma vitamina e muito calórico também, tá certo? O que mais que ele promove, gente? O que mais que o álcool? Qual a outra desvantagem dele também com relação a isso? Tem outra questão aqui, gente. Em condições normais, o que acontece com a gente? Em condições normais, existe a glicose está lá no fígado, tá certo? A gente armazena uma das funções do fígado. O fígado tem várias funções. Uma das funções do fígado é justamente armazenar a glicose, tá certo? Na forma de glicogênio. Então, o que é o glicogênio? É um monte de glicose juntas, né? É uma cadeia longa de glicose. Então, o glicogênio está lá no fígado, tá certo, gente? Quando a gente precisa de glicose, o fígado rapidinho quebra essa glicogênio em várias moléculas de glicose e essa glicose volta para o organismo, né? Cai na corrente sanguínea. Tá certo, gente? Entenderam essa questão? Tá? Muito importante isso. O fígado é um órgão importante, uma das funções do fígado é justamente pegar essa glicose que está armazenada na forma de glicogênio, quebrar esse glicogênio e liberar a glicose para o organismo, tá certo? Isso em condições normais, tá certo, gente? Quando a gente precisa de glicose, a gente recorre a esse banco de glicose que está lá no fígado, tá certo? Isso em condições normais o fígado faz. Acontece que quando você está ingerindo álcool, quando você está bebendo muita bebida alcoólica, o que acontece? O álcool compete, né, com essa questão, com essa função de quebrar a glicose. O álcool, ou seja, o fígado fica ocupado em metabolizar, vou usar essa palavra, gente, me perdoem aqui, para a gente ser o mais didático possível. O álcool, o fígado, ele está preocupado em quebrar, em eliminar, em metabolizar esse álcool, porque o álcool é tóxico para o nosso organismo, tá certo? O álcool é tóxico. Então, o fígado está fazendo isso, está eliminando esse álcool, tá certo, gente? Então, essa é uma das funções aí do fígado, tá? Eliminar esse álcool. Então, o fígado está ocupado fazendo isso. O fígado vai conseguir, gente, quebrar a glicose e mandar para a circulação de novo? Não vai. Enquanto não acabar aquela quantidade de álcool, o fígado está ocupado. E aí, você, quando precisar da glicose, você não vai ter a glicose. Olha só, gente, isso é um grande complicador também, né? Que eu gostaria muito de explicar essa questão, essa relação do fígado e a glicose. Eu até preparei um esqueminha aqui. Mais uma vez, o esqueminha. Então tá lá, né? O álcool e a questão da hipoglicemia, né? Por que a gente tem hipoglicemia muitas vezes? Por causa disso, né? A hipoglicemia é a queda de açúcar no sangue, tá certo? E uma das funções para a gente não ficar hipoglicêmico é o fígado, desenhei o fígado aqui para você, quebrar esse glicogênio e liberar a glicose no nosso organismo. Isso em condições normais ocorre. Acontece quando você está ingerindo muito álcool, tá certo, gente? Muito álcool, você acaba ficando, então o fígado fica ocupado tentando metabolizar esse álcool, eliminar esse álcool que é tóxico para o organismo e essa função da formação da glicose fica prejudicada. Então, olha só, álcool prejudica o processo. O fígado fica ocupado em eliminar o álcool que é tóxico para o organismo. Você tem também uma piora desse quadro, gente, quando você faz exercício físico. Por que isso, pessoal? Por que eu estou falando de físico? Gente, nas praias, quando a pessoa está nas praias,
Muita gente está descansando, né? Não está fazendo exercício físico, mas muita gente está praticando exercício físico. E você tem uma piora desse quadro quando você faz exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico demanda gasto de glicose, né? Você tá exercitando a sua musculatura, você está queimando, né, a glicose, na verdade. Então você precisa de mais glicose, tá certo? Então, se você precisa de mais glicose, você precisa recorrer a essa função que é a quebra do glicogênio em glicose. E aí a função está prejudicada quando você faz exercício físico, né? Claro, ingerindo álcool, mais complicado ainda fica. Por isso que eu coloquei ali uma piora no quadro com exercício físico. Gente, isso foi... eu fugi um pouco da questão da desidratação, justamente, pessoal, por causa que a gente estava falando do álcool, né? O álcool é um gatilho na questão da desidratação, e eu falei muito dessa questão de ele inibir o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Mas eu também queria citar essa questão da hipoglicemia, da glicose, com a questão do álcool. Por isso que a gente toma glicose, né, pessoal? Por isso que quando a pessoa toma muito álcool, né? Me perdoem aqui os, né, que gostam de tomar um golinho, né? De vez em quando. Olha, se beber não dirija, tá, pessoal? Mas para a pessoa que gosta de tomar um golinho, e às vezes toma muito em excesso, muitas vezes precisa ser hospitalizado e aí precisa ser aplicado glicose. Então, uma das funções da glicose é justamente restabelecer, né? Porque a pessoa perde tanto açúcar, ou seja, esse processo não ocorre, o glicogênio em glicose, fica inibido esse processo, que você tem que tomar glicose literalmente na veia, né? Você tem que tomar literalmente glicose na veia para você restabelecer as suas funções. Então, essa é a explicação para isso. Espero que tenha sido fácil de entender, pessoal. Às vezes eu falo demais e me perco aqui no assunto, né? Para você que chegou agora, para você que está acompanhando, a gente está falando da desidratação e eu falei alguns tópicos importantes aqui da questão do consumo de bebida alcoólica, tá certo, gente? Do álcool, tá bom? Então você que está com a gente aqui, compartilha, pessoal, né? Olha a Nadine Lima, né? Obrigado, né? Ela falou que excelente explicação, obrigado. Espero que eu tenha sido bastante didático, que você tenha entendido de uma maneira muito fácil a nossa explicação, porque às vezes eu avanço num tema e vou para outro, tá bom? Então compartilha aí, pessoal, se você gostou, né? Compartilha aí com o pessoal. Bom, o que eu tenho que fazer então para eu evitar a desidratação? Lembrando a você, gente, que o tema de hoje é o cuidado da nossa saúde no verão. Cuidado da saúde no verão. A Ana Maria que já entrou também, né? Uma boa noite para você. Então, lembrando a você que hoje nós estamos falando disso, da desidratação, os cuidados da saúde, né? Os cuidados com a saúde no verão. E dando um foco, né? Enfocando bastante aqui a questão da desidratação. É isso que a gente está fazendo hoje, né? Você vê que os tópicos cuidados da saúde no verão são vários, mas eu quis dar um foco geral aqui na desidratação, tá certo, gente? Então, falamos aqui da desidratação versus o álcool, que é um assunto muito importante, né? Vocês entenderam aqui bioquimicamente que tomar aquela cervejinha gelada na praia não vai ajudar a hidratar, pessoal, tá certo? Né? Sinto informá-los, mas tomar aquela cervejinha na praia não vai ajudar a hidratar. Vai hidratar porque tem água, mas também tem o álcool que inibe o ADH, né? O hormônio antidiurético. Então, lembrando a vocês essa questão. E quais são as dicas, então, para se evitar a desidratação? Né? Pô, Éder, fala para a gente as dicas para se evitar a desidratação. E a gente tem algumas dicas, sim, importantes que eu separei aqui para você. Então, beber muita água, obviamente, né? A pessoa sente muita sede, esses são um dos sintomas da desidratação, nós falamos anteriormente. Beber muita água. Ah, mas qual que é o critério? Tem algum critério? Né? Muitas vezes a pessoa, principalmente quando a pessoa está tomando bebida alcoólica, ela esquece muitas vezes de tomar água, né? Eu já vi casos de pessoas esquecer de tomar água e ficar um tempão, horas a fio sem tomar água. Isso é muito prejudicial ao organismo, gente. Extremamente prejudicial ao organismo ficar muitas horas sem beber água. Ah, mas você tem algum critério? Né? Claro, não existe um critério. Tanto é que quando às vezes uma criança está desidratada, uma pessoa está desidratada aqui, e eu no meu cotidiano farmacêutico, né, que eu atendo muitas pessoas, às vezes o médico escreve na receita lá, dar à vontade. Ele prescreve soro para reidratação oral, que é aquele sorinho, envelopinho. Vocês já viram, pessoal? Aquele sorinho envelopinho, que você dissolve em 1 litro d'água, né? Você pode comprar na farmácia, posto de saúde também tem. Então, aquele sorinho, você corta ele, é um saquinho, ele é um pó. E o sorinho é muito legal, pessoal, porque ele, além de ter, além de você colocar em 1 litro d'água, ou seja, vai ter a água,
o soro também tem os sais minerais. Lembra que eu disse no comecinho da live que você perde não só água, como você perde também sais minerais importantes para o organismo, tá certo? Então, esse sorinho que você encontra em postos de saúde, que tem na farmácia, né? Esse sorinho você pode, justamente, você mistura em 1 litro d'água e você pode estar dando para a pessoa em golinhos. E o médico, justamente, ele prescreve a Dineia Mello, entrou aqui com a gente também. Valeu, Dineia, pela audiência. Compartilha aí, pessoal. Compartilha para a gente chegar em mais gente. Agora, voltando então à questão do sorinho que eu estava falando. O soro, o médico geralmente prescreve lá na receita, dar à vontade. Ele coloca assim, soro para reidratação oral, dar à vontade. É assim que os médicos prescrevem, então, o soro para uma pessoa que está com um quadro, né, um diagnóstico de desidratação. Tá certo, gente? Muito legal. Boa noite para você, Edneia. Então, muito legal aí esse tema, essa questão do soro, que serve justamente para reidratar. Além de ter a água, que você vai colocar, 1 litro d'água filtrada ou fervida, tá bom, gente? Né? Lembra lá da live dos parasitos que eu falei? Estão lembrados lá da live das verminoses? Né? Que eu até falei do filtro de barro, né? Os cuidados que a gente tem que ter com a água, ou é filtrada ou fervida, tá certo, gente? Para você colocar e misturar no sorinho, tá bom? E então você vai ministrar, então vai dar esse soro para a pessoa que está com um quadro de desidratação. Por isso que eu falei. Agora, Éder, eu não tenho soro aqui. Eu não tenho soro aqui na minha casa, ou geralmente, né, pessoal, em regiões, por exemplo, lá nos confins, né, do Nordeste. Tudo bem que o Nordeste avançou bastante, eu tenho um carinho muito grande, né, por o Brasil inteiro, e o Nordeste avançou bastante, mas existem regiões, né, onde as pessoas às vezes estão muito longe dos postos de saúde, estão muito longe dos locais onde ela possa ter um primeiro socorro, e aí ela pode fazer o soro na sua casa, tá certo? Ela pode fazer o soro na sua casa, e o soro é muito simples, basta 1 litro de água filtrada ou fervida, 1 colher de chá rasa, né, de sal, e 2 colheres de sopa rasa de açúcar, tá certo, gente? Essa é a receitinha do soro caseiro, tá? Não é bom sempre manter essa quantidade que eu falei para vocês. Aí 1 litro de água, 2 colheres de sopa rasa de açúcar e 1 colher de sopa rasa de chá, de sal, tá certo? Essa é a mistura do soro caseiro, né? Se você não tem acesso, às vezes, ao posto de saúde ou não tem acesso, às vezes, à farmácia, né? Você, às vezes, não está adquirindo aquele soro que já vem já industrial produzido, tá certo, gente? Legal esse tema, né? Muito legal. Essa questão do tratamento para hidratação, né? Do tratamento para desidratação, para você hidratar aquele paciente, aquela pessoa que está num quadro de desidratação. Então, beber muita água, o critério que eu falei, 1 copo de água por hora, esse é o critério, né? Voltando, né? Eu fiz toda uma fala aqui do soro, esqueci de falar, 1 copo por hora, tá certo? Se você estiver praticando exercício físico, aumentar essa ingestão de água ainda, tá certo? Uma dosinha a mais. Daniela Castro, boa noite para você, né? Observa o seu corpo, gente. Observa a sua urina, gente, né? Pode soar meio esquisito isso, mas você vai no banheiro, né? Vai lá fazer lá a sua micção, né? Observa a sua urina, gente. É muito importante isso. Observa a sua urina, vê como é que ela tá. Muitas vezes a urina está muito escura, né? Ela está com uma característica, ela está muito escurecida, a urina. A urina escurecida, pessoal, ela tem vários indicadores. Um dos indicadores é a ausência de água. O seu organismo, lembra que eu falei no início? Que o organismo ele se autorregula. Então, se você está ingerindo pouca água, o organismo não vai perder água, gente, né? O organismo ele é econômico. Ele fala, opa, essa pessoa aqui ela não está ingerindo água, então eu não vou soltar muita água. O organismo da gente ele é regulado, é uma maravilha, é uma coisa, né, incrível isso. Então, você vai ver que a sua urina, se você é uma pessoa do tipo que ingere pouca água, pessoal, né, você vai ver que a sua urina está escurecida, ou seja, ela está com uma característica de uma pessoa que ingere pouca água. Diferentemente de uma pessoa que toma bastante água, aquela urina está sempre clara, né, ela tá sempre com uma tonalidade mais clara. E isso é muito legal, isso é uma experiência, pessoal. Eu já fiz isso, né, no meu curso de Ciências Biológicas. Antes de eu ser farmacêutico, eu sou biólogo também. E eu lembro muito bem de uma aula, né, se me permite eu conversar isso com vocês, né, sair um pouquinho do tema,
mas é legal contar essa experiência. É uma experiência que a gente fez em fisiologia animal, no curso de fisiologia animal, no curso de ciências biológicas, tinha lá essa disciplina fisiologia animal, e um dos estudos, né, um dos tópicos era o sistema urinário. E a professora pegou lá 2 grupos e separou 2 grupos. Um grupo ficou sem ingerir água em determinado horário. Ela falou, gente, vocês vão para casa de vocês, a partir de tal hora vocês não vão mais beber água e nenhum líquido, né? Uma experiência meio perigosa, tá certo, pessoal? Mas foi tudo bem acompanhado, né? Com médicos, tudo, lá na Unesp, na Unesp em Assis, que eu me formei lá em Ciências Biológicas. Antes de ser farmacêutico, eu sou biólogo. E foi muito legal essa experiência. Então, separou a sala em 2 grupos. Um grupo ficou sem ingerir água, nenhum líquido depois de uma certa hora. E o outro grupo ingeriu bastante água, né? Ingeriu bastante água. Então, tinha 2 grupos. E a professora pediu para coletar essa urina. E sabe qual que é a conclusão que a gente chegou, pessoal? A conclusão foi justamente essa que eu acabei de falar para vocês. O grupo onde ficou sem ingerir água, a urina, né? A urina desse pessoal, o volume urinário era super baixo. Era pouquinho o volume urinário. Tá certo, gente? Era pouquinho o volume urinário do grupo que ficou sem ingerir água. E a urina era super escura. Era bem mais escura. A gente comparou isso, pegou as duas garrafas, né? Ela pediu para trazer isso em garrafas, né? Devidamente para a gente poder ver a luz, né? A transparência. E o grupo que tomou bastante água, tinha uma quantidade de água, um volume, né? O pessoal ficou até cansado de tanto tomar água, né? Mas na verdade aquele grupo tomou bastante água. E aí, o que aconteceu? O resultado, a conclusão foi essa, né? Você viu lá, um tinha um volume grande e a urina era clara, e o outro volume era pequeno, com a urina escura. Tá certo, pessoal? Legal a experiência, é uma experiência que nós fizemos justamente para abordar toda essa questão, a explicação bioquímica da questão do aparelho urinário, como é que funciona isso. E claro, a gente estudou também a questão do hormônio antidiurético e também outras substâncias envolvidas, outras questões envolvidas na função renal. Então foi muito legal. Continuando então, pessoal, vocês viram lá, né, a questão da desidratação, que eu falei então desde o começo da live, né? E o que acontece então com a desidratação, pessoal? Pouca ingestão de líquidos. Por que causa a desidratação, né? Acho que isso é bom voltar. Eu falei isso no começo da nossa live, mas isso é um assunto que é bom voltar também. Pouca ingestão de líquidos. Muitas vezes a desidratação ocorre porque a pessoa não ingeriu líquidos. Ocorreu também vômito e diarreia, tá certo? Vômito e diarreia também são casos de causar desidratação. Não tá tão relacionado com as temperaturas elevadas, que é o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente está falando sobre os cuidados da saúde no verão, com enfoque na desidratação, tá certo, pessoal? Mas o vômito e diarreia também são sintomas que podem levar à desidratação. Mas o que pode causar um vômito e diarreia? Muitas coisas, gente. Muitas coisas. Vômito e diarreia são sintomas de várias doenças, de várias patologias. Às vezes uma infecção bacteriana, por exemplo, a pessoa ingeriu lá, foi comer um alimento, esse alimento não estava cuidadosamente preparado e teve uma infecção bacteriana. Essa infecção bacteriana causou diarreia e vômito nessa pessoa. Se essa pessoa não curar esse processo, né, não curar essa patologia que ela foi, que é a infecção bacteriana, devido à ingestão de um alimento não bem preparado, não bem cozido, o que vai acontecer? Ela vai ter a diarreia e vômito e pode levar a um quadro de desidratação. Então, veja bem essa questão que nós estamos abordando aí, da desidratação. Não tem nada a ver com temperatura elevada, mas pode causar desidratação. Febre alta também, tá certo, gente? Febre alta também é um outro fator que pode causar desidratação. E quando que eu tenho febre, Éder? N causas, né? A febre é um sintoma de várias doenças, né? Pode acompanhar a febre. Sempre o diagnóstico, pessoal, tem que ser um diagnóstico apurado, né? Sempre é importante passar no seu médico, né? No seu médico de confiança, né? No clínico geral, fazer aquele check-up. Por quê? Porque é importante isso. E a questão, então, da febre que eu estou falando para você, que pode levar a uma desidratação, tá certo, gente? Então é muito importante isso que eu estou falando para vocês. O que mais que pode causar a desidratação? O calor, e a gente está falando isso, né? O calor, o excesso de temperatura, e isso está relacionado com o nosso tema de hoje, que é os cuidados da saúde no verão.
Claro, né, pessoal? Você está lá numa praia, por exemplo, e você está tomando um sol, né, das 11 às 5 horas da tarde, que é o horário mais complicado. Você pode vir a ter uma insolação, que esse é o tema que merece muito destaque também, pessoal, que eu vou falar em próximas lives. Né? O tema do cuidado da saúde no verão, eu estou pedindo a permissão para você, para a gente dividir em 2. Então, eu fiquei hoje com a desidratação e a gente vai falar da insolação nos próximos, tá certo? Mas a insolação está ligada à desidratação. Com uma pessoa que tomou sol em excesso, gente, e ficou muito vermelha e causou até uma queimadura, ela vai ter uma febre, né? E claro, ela pode ir num quadro de desidratação, tá certo, gente? Muito importante isso. Eu dei uma explicada aqui a questão da febre e falei também a questão da insolação um pouquinho, que é um tema que eu quero deixar para a próxima live, tá bom? Outra questão aqui, eu separei aqui, eu estou olhando para cá, pessoal, porque eu separei na minha lousa, que eu já mostrei para vocês. A diabetes também, tá certo? A diabetes, ela aumenta o número de micções. Um dos sintomas é isso, né? A pessoa vai muitas vezes ao banheiro, aumenta o número de micções, então ela perde muito volume de água. Né? Então também o indivíduo diabético, atenção, tá, pessoal? Cuidado, né? Fique atento a essa pode causar desidratação, então, o indivíduo diabético. Você que é diabético, atenção a essa perda excessiva de água, tá bom? E o uso, detalhe, nossa, esse tema também é importante, pessoal. Estou fugindo um pouquinho do tema do verão, mas o uso descontrolado de diuréticos, tá certo? O uso descontrolado de diuréticos. Eu não sei se, até hoje, né, pessoal, mas teve uma época que, principalmente as mulheres, questão de perder peso, muitas meninas, principalmente adolescentes, meninas, abusaram bastante dos laxantes e também dos diuréticos. Gente, tomar diurético sem prescrição médica, jamais façam isso, pessoal, jamais, tá? Se você é uma adolescente ou é uma jovem ou um jovem que vai tomar um diurético por conta própria, não faça isso. Por quê? Porque o diurético, muitas vezes eles são prescritos pelos médicos, principalmente pelos cardiologistas, para o controle da pressão arterial. A gente vai ver isso, eu não citei isso, mas o ADH, que é o hormônio diurético, e a vasopressina está relacionada à pressão arterial. E existe toda uma questão renal envolvida, toda a questão do volume de líquido do nosso organismo. Existe uma relação entre isso e a pressão arterial. Por isso que muitas vezes, eu não vou entrar nesses detalhes bioquímicos agora, porque são muitas explicações, mas muitas vezes o médico, o cardiologista, prescreve para o paciente, né, o médico clínico geral, ou mais especificamente o cardiologista, prescreve diuréticos para a pessoa. E uma das funções do diurético é ajudar no controle da hipertensão arterial. E aí, por que eu estou chamando a atenção? Porque muitas pessoas tomaram os diuréticos sem prescrição médica. E isso, pessoal, o uso descontrolado, gente, se você não precisa tomar o diurético, por que você vai tomar o diurético? Né? Aquela adolescente que às vezes quer perder líquido, quer perder peso, né? Às vezes quer entrar numa roupa, né? E a amiga falou, toma isso, toma um diurético, toma um furosemida, toma Cuidado, pessoal, não façam isso, tá certo? Sem prescrição médica. Isso é um alerta que eu, como farmacêutico, como seu farmacêutico aqui do programa Saúde Já, faço para você, tá certo? Não tomar diuréticos sem prescrição médica, porque o uso descontrolado dos diuréticos pode levar, sim, a um quadro grave de desidratação, tá certo? Já vi várias pessoas serem hospitalizadas por causa disso, devido a esse uso descontrolado, esse uso sem prescrição médica e sem acompanhamento médico e do seu farmacêutico com o uso dos diuréticos. Tá certo, gente? Legal essa live de hoje? Gostaram aí? O pessoal está ao vivo com a gente? Ao vivo e em definitivo, diretamente aqui do programa Saúde Já, com o seu farmacêutico, com o farmacêutico Éder Miano, aqui com você. Tá certo? Legal o tema de hoje, pessoal? Deu para entender bastante essa questão da desidratação? Né? Conseguiram entender? Né? Eu acho que o principal ponto, o ponto mais legal do programa hoje, foi você estabelecer uma relação da desidratação com a ingestão de álcool. Esse foi o ponto máximo do nosso programa hoje, né? Eu até brinquei com você, né? Você vê agora nesse momento, né, de férias, assim, as pessoas postando as fotos nas praias, né? Fazendo cruzeiro, indo para a praia, visitando a sua praia predileta, e muitas vezes a pessoa está lá no litoral,
está lá em altas temperaturas, que é o tema de hoje, né? Cuidados da saúde no verão, e tomando o seu drink, tomando a sua cervejinha, e aquilo tem bebida alcoólica, né? Tem álcool na sua composição. O álcool inibe, então, o ADH e vai causar, o ADH, que é um hormônio antidiurético, que vai causar, então, um quadro de desidratação. Então, a ingestão de álcool é um gatilho para a desidratação, pessoal. Acho que esse foi o principal ponto, né? Esse foi o principal explicação de hoje, assim, dos cuidados da saúde no verão. Gente, voltando, então, comecinho. Desidratação, que eu falei para vocês, né? A desidratação é um problema recorrente das altas temperaturas. A Michele entrou também aqui, né? Boa noite para você. Então, o problema da desidratação, que eu falei para vocês, o principal ponto hoje foi a explicação, a relação dele com o álcool. Eu acho que foi muito legal isso, né? Eu acho que foi um ponto importante. Muita gente desconhece essa relação, muita gente não está ligado nessa questão do álcool versus a desidratação. Então, eu expliquei bastante para vocês aqui, coloquei até voltar com o esquema de novo aqui, onde nós temos lá o cérebro e nós temos lá a hipófise e duas porções, né? A hipófise, ela é composta pela adenohipófise e a neurohipófise, tá certo, gente? A neurohipófise produz o ADH, que é o hormônio antidiurético, também chamado vasopressina. O hormônio antidiurético barra a saída de água, como o próprio nome dele diz, antidiurético. Evita a diurese, que é a perda de água. Ele barra a saída de água, tá certo, gente? Coloquei aqui entre conchetes aqui, ó. Barra a saída de água. O ADH age nos rins, tá certo? Age nos rins, promovendo, então, a não saída de água. Acontece que o álcool, pessoal, o álcool inibe a função do ADH, tá certo? Inibe a função do ADH. Então, não tendo o ADH, mesmo hidratado, você vai ter perda de água, tá certo? Você vai ter diurese, vai ter perda de água. Eu acho que esse foi o principal ponto do programa de hoje, né? O principal ponto do programa de hoje foi essa questão, essa relação do álcool e a desidratação. Depois eu falei também da questão do glicogênio, né? Por que a gente toma glicose na veia, né? Tem uma explicação bioquímica para isso, quando a pessoa ingere muita bebida alcoólica, né? Gente, gostaram da live de hoje? Gostaram, pessoal? Olha, eu vou pedir um favor para você, né? A nossa live, ela vai ficar disponível na nossa timeline, tá certo, gente? Na página Edermiano, né? Edermiano, seu farmacêutico, a página Edermiano vai ficar disponível lá na timeline. Eu vou estar compartilhando esse vídeo também em alguns outros grupos. O vídeo fica disponível lá para você estar assistindo. E toda quarta-feira, às 9 da noite, pessoal, um tema de saúde diferente para você. Eu até postei lá na página um quadro assim, falando para você qual é a sua sugestão. Manda para a gente a sua sugestão, gente. Você quer que eu fale de algum tema de saúde legal? Você gostaria de saber de alguma coisa? Manda para a gente. Nós vamos colocar lá e com certeza vamos abordar aqui esse tema de saúde para você. Hoje eu falei dos cuidados da saúde no verão, com enfoque na desidratação, e falei até outros aspectos relacionados à desidratação, questões bioquímicas, e quero voltar com esse assunto, gente, porque eu quero falar da insolação e quero falar da otite, tá certo? Que é a infecção do ouvido externo aqui, porque tem muita criança, muito adulto, não só criança, que entra em piscina, tá certo, gente? E também fica com a infecção lá porque entra água, então tem toda uma explicação para isso também. Eu quero falar com vocês nas próximas lives que nós vamos ter aqui, tá bom, gente? Olha, a Tati, né, entrou também aqui, excelente explicação, boa noite para você, obrigado. Eu acho que deu para a gente entender alguns assuntos, me perdoem até se eu falei alguma coisa e não foi muito autoexplicativo aqui nos temas, tá certo? Às vezes eu me perco nos temas, viajo bastante. Pessoal, gostaram da live de hoje? Então, se você gostou, curte, chama os seus amigos para curtir a nossa página e compartilha, que esse vídeo vai ficar disponível lá na nossa timeline, vai ficar disponível para você, tá bom? Gente, obrigado. Eu vou encerrar aqui hoje a nossa timeline, porque a ingestão de álcool dá sono, né? O Saul Pereira, opa, né? Meu pai, por que a ingestão de álcool dá sono? O álcool, pessoal, só finalizando aqui então, essa última pergunta, o álcool ele é um depressor do nosso sistema nervoso central, tá certo? Ele promove, ele faz isso. Então, num primeiro momento, o álcool ele causa uma euforia, né? Vocês já viram falar que a pessoa num bar, ela fica valente, né? A pessoa fica alegre, fica sorridente, né? O álcool ajuda muitas vezes aí na timidez, né, das pessoas, né? Muitas vezes, até brinquei esses dias,
uma amiga falou que tirar foto, né? Daí ela falou, não, umas amigas tomam álcool antes de tirar uma foto. A função disso é justamente deixar a pessoa mais solta, a timidez, né? Então, o álcool, num primeiro momento, ele causa uma euforia na pessoa. Essa é a primeira função dele. Depois, o álcool tem um efeito depressor do sistema nervoso central. Então, a pessoa tem lá uma sonolência, né? É um efeito posterior, tá bom? Então, essa é a explicação aí. Gente, obrigado, então. Gostaram da nossa live? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Essa live é um projeto, tá certo, gente? É um projeto que está começando. Na verdade, faz tempo que isso existe, porque eu falei para vocês que faz tempo que eu faço o programa de rádio, né? Desde 2005 a gente tem um programa de rádio, tá certo? O pessoal na rádio local. E agora nós estamos trazendo aqui para o projeto Facebook Live, tá certo? A gente usando essa ferramenta maravilhosa do Facebook, permitindo que eu tenha um contato com vocês, permitindo que a gente crie essa audiência. No rádio, claro, você não está me vendo, né? Você está ouvindo. Mas aqui na live, melhor ainda que você está me vendo e você pode acompanhar muitas vezes uma explicação, um gráfico que eu trago aqui para você. Então, ajuda a gente a criar esse projeto, a fazer esse projeto avançar mais. A página está com quase 3.000 curtidas já, né? Isso é legal, a gente avançou bastante essas últimas semanas. Então, eu peço para vocês que compartilhem, peçam para os seus amigos curtirem, tá bom? Gente, obrigado então. Gostaram? Manda sugestão aqui pra gente que eu respondo na hora, tá bom? Aquele abraço. Quarta-feira que vem, mais um tema de saúde para você aqui na nossa live, na página Éder Miano, o programa Saúde Já. Valeu, gente. Obrigado.